Amados irmãos, irmãs, amigos e amigas do portal Escola Dominical, eu quero saudar a todos com a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, o Senhor nos concede mais esta graça, a misericórdia de estarmos aqui juntos para mais uma vez meditarmos na sua santa e gloriosa palavra. Desta feita, estaremos meditando nas lições bíblicas de jovens, agora do primeiro trimestre de 2021, onde estamos estudando o tema Ensina-nos a orar. Exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. O comentarista desse trimestre é o pastor Marcos Tedesco. E já estamos passando agora, justamente nesta lição, da metade do trimestre. Vejam só, parece que nós começamos ontem a estudar desse tema tão glorioso que é a oração, e eu tenho certeza que esses estudos têm feito maravilhas na vida dos irmãos e das irmãs. Em um momento em que ainda mais a Igreja do Senhor precisa estar orando, estarmos juntos em oração para passarmos este momento de prova e continuarmos glorificando o nosso Deus e aguardando a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. No dia de hoje estaremos meditando sobre a lição 7, que tem como tema Daniel, um estadista que orava. Que tema glorioso, meus queridos! Estudar sobre a vida de Daniel é realmente uma bênção para as nossas vidas. E vai ser bênção também esta lição, tanto para nós professores, como para os alunos, para a glória de Deus. E hoje nós vamos responder algumas perguntas importantes, como algumas que eu vou citar agora. Será que é possível um servo de Deus manter-se fiel em um ambiente político? Olha só. Ou também, qual a importância da oração enquanto nós vivemos no mundo? O que Deus pode fazer, meus amados, eu pergunto para você e para mim, na vida daqueles que verdadeiramente têm uma vida de fidelidade e oração diante de Deus. Que o Senhor nos abençoe, nós venhamos a absorver o conhecimento da sua palavra, e é tão benéfico para aqueles que almejam o céu. Mas, logo de início desta aula, precisamos meditar quem foi Daniel. Para nós respondermos esta pergunta, quem foi Daniel, primeiro precisamos recordar um pouco como que Daniel e o povo de Israel foi parar ali na Babilônia. Nós lembramos que os profetas de Deus, eles vinham pregando, anunciando a vinda de um cativeiro, de um juízo de Deus para com aqueles que não se arrependessem. Então, primeiramente, as 10 tribos do norte, elas foram ali atingidas pela opressão de um outro povo, foram dominadas, e por fim as tribos do sul, formadas por Judá e Benjamim, também foram levadas para o cativeiro, porque eles não deram ouvidos à voz de Deus. E ali por volta do ano 603, 606, o então rei da Babilônia, Nabucodonosor, em sua primeira incursão sobre Jerusalém, ele levou nesta primeira incursão cativos, principalmente os nobres, aqueles que ali serviam junto ao governo de Jerusalém, e dentre eles estava Daniel e seus amigos. Podemos ler essa informação lá no livro de Daniel, já no capítulo 1, no verso 1. Vamos ler juntos. Nos diz assim o texto sagrado: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Agora o versículo 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sidar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Um costume, meus amados.
da Babilônia, ali dos caldeus, era justamente quando eles dominavam outro povo, eles queriam trazer conhecimento para a sua cultura. Então o que eles faziam? Eles buscavam ali os estudiosos, que normalmente estavam entre a classe dos nobres, e levavam esses estudiosos cativos para a Babilônia, para ali absorver o conhecimento, fazer uso da sua inteligência, né? E assim por diante. Então nós já aprendemos que Daniel, ele era um nobre. Daniel, ele já era acostumado aos benefícios de viver no palácio. Nós imaginemos, meus amados, é muito importante que nós entremos na situação propriamente dita, nos colocarmos no lugar, quando nós estamos fazendo um estudo da história bíblica. E Daniel, ele por viver já no palácio e dos benefícios do palácio, talvez ele pudesse entrar em desespero. Estava sendo levado aí para longe da sua pátria, né? Talvez seria algo comum que acontecesse com qualquer um. Mas Daniel não era qualquer um. Daniel vai nos ensinar, meus amados, através da sua história, né, que muito além dos benefícios da nobreza que ele gozava, estava a sua fidelidade a Deus. E por esta fidelidade e por uma vida de oração, o Senhor se agradou dele e lhe proporcionou uma vida de revelação dos mistérios de Deus, uma vida de livramentos da parte do Senhor da morte e dos inimigos. E também lhe proporcionou uma posição de respeito e proeminência junto a todos ali na Babilônia. E a Babilônia, meus queridos, era uma cidade impressionante. Até mesmo quando nós comparamos para os padrões atuais. Um certo historiador chamado Heródoto, ele visitou a Babilônia ali depois da conquista de Ciro e declarou isso aí nos seus escritos. Ainda quando ela tinha o seu grande esplendor original, ele relatou que a cidade ela era um enorme quadrado, vejam só. E o perímetro da cidade, ou seja, se nós caminhássemos por todo esse quadrado na sua área exterior, dava aí por volta de 90 quilômetros de extensão, vejam só, né? E quando ele também, ali nos seus relatos, ele falou que aquela cidade tinha um enorme fosso que circundava toda a cidade, muros muito grandes mesmo, muito altos, muros muito largos. Então a Babilônia, ela era uma verdadeira fortaleza. E na parte interna era recheada ali de templos a diversos deuses, recheada de jardins, né? Que são conhecidos até os nossos dias, né? Então era uma cidade muito esplendorosa, algo que naquela época não se via-se nos governos. Então nós podemos dizer que aquela cidade, ela era uma cidade que brilhava aos olhos. Toda aquela opulência chamava a atenção, meus queridos. Mas Daniel, meus amados, será que ele, naquela grande cidade, com toda aquela opulência, podia se manter fiel e ter uma vida de oração a Deus? E nos dias que nós vivemos? Eu lhes pergunto. Será que um cristão, se for colocado num meio de grande riqueza, de grande ostentação, de grandes maravilhas aos olhos humanos, ele se mantém fiel e se mantém uma vida de oração a Deus? Daniel é um exemplo formidável para nós de que é possível sim manter uma vida de comunhão com Deus, mesmo num ambiente totalmente envolto pelo pecado e pela. E Daniel, ele fora um profeta de Deus. Por que ele fora um profeta de Deus? Nós vamos ver que ao longo do livro de Daniel, o texto nos relata que Deus revelou a Daniel profecias sobre as coisas que haveriam de acontecer. Não somente com a nação de Israel, mas com o surgimento do Messias, o Cristo de Deus, e também a revelação relacionadas às últimas coisas. Na lição de hoje nós não vamos adentrar tanto nesses temas, que não é o foco da lição, né? Mas a gente vai mencionar alguns desses textos bíblicos. Meus queridos, quais foram os desafios enfrentados por Daniel?
O primeiro grande desafio enfrentado por Daniel e também pelos seus amigos foi logo na sua chegada na Babilônia. Nabucodonosor determinou que Daniel, Ananias, Misael e Azarias eles fossem doutrinados, tanto na língua como na cultura dos caldeus. E essa doutrina, esse período, duraria por volta de 3 anos. Está lá em Daniel, capítulo 1, verso 5. Vamos ler a palavra do Senhor? Daniel 1,5 nos diz assim: E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia. E que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante. E nesta oportunidade, eles também tiveram os seus nomes mudados. E esses nomes que muitas vezes apontavam para deuses caldeus. Está lá no versículo 7, ó. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Os estudiosos não têm tanta concordância entre eles no significado desses nomes, mas um que há uma concordância bastante grande é o de Beltesazar, que é o nome que foi dado a Daniel. E Bel é considerado um nome de um deus de Nabucodonosor. Né? Bel significa protege a vida do rei. Bel protege a vida do rei. Com respeito a Sadraque e Mesaque, não existe muito consenso, né? Mas alguns dizem que é uma alteração de nome de Marduk, também um outro deus caldeu. Abednego já é um nome possivelmente, né, aramaico, que alguns dizem, que significa servo do deus Nabu. Então vejam só, eles chegaram a uma nova cidade, foram tirados da sua pátria. E já lhes foi determinado o que eles deveriam de comer. Manjar do rei, vamos ver o que é esse manjar daqui a pouco. E os seus nomes que apontavam para o Deus Altíssimo foram mudados para outros deuses pagãos. Né? E a gente sabe que tudo na Babilônia tem um viés de adoração. Seja o próprio homem, seja deuses estranhos. E o manjar do rei também era consagrado a esses deuses. E Daniel, o que ele fez? E seus amigos? Ele colocou no seu coração que mesmo estando em uma terra estranha, eles não haveriam de se contaminar com o manjar do rei. Eles desejaram permanecer fiéis ao seu Deus. Está lá no verso 8 do capítulo 1. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe. Meus queridos, é muito importante, jovens, vocês compreenderem que quando o nosso propósito, quando o nosso objetivo é manter-nos fiéis a Deus, é adorar ao Senhor Jesus, o Senhor se agrada, o Senhor nos dá graça. Por isso que não importa onde nós estejamos, jovens, nosso objetivo tem que ser o de glorificar o nome do Senhor. Mesmo que estejamos numa faculdade, onde a gente sabe, muitos grupos ali querem fazer tantas outras coisas, né? Eu lembro da minha época de faculdade, quando chegava na sexta-feira, os alunos logo queriam, né, ir para um bar beber e ficavam chamando a gente para ir junto e fazer um... Não, você não precisa ir não, você vai lá e você toma um suco, né? Mas aquele lugar, aquele ambiente, ele não é ambiente para um cristão. Ele não glorifica o nome do Senhor. Nós temos que rejeitar estes pedidos. Nós temos que buscar uma saída para não se contaminar. Que o Senhor nos abençoa neste grande propósito. Assim como ele fez com Daniel e seus amigos. Assim também é no nosso trabalho. Também nós devemos buscar glorificar a Deus no trabalho e não se contaminar. A gente sabe que muitas empresas hoje,
elas possuem modos de operação que são contra a palavra de Deus. Que usam a mentira, enganam, não é isso? Não pagam os impostos corretamente. Não é assim que funciona no mundo que a gente vive hoje? Tudo para ganhar dinheiro. Então, nós como cristãos, temos que ter em nosso coração trabalhar para glorificar ao Senhor e não se contaminar com os manjares deste mundo. Mesmo, meus irmãos, que para isso nós tivemos que, no primeiro momento, a perder. Mas quando nós perdemos neste mundo, nós ganhamos no reino de Deus. E o Senhor certamente também nos abençoará aqui. Olha só o que Deus fez com esses homens. Daniel 1,15. E ao final de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Olha, eles fizeram um propósito ali com o chefe, né, que cuidava da alimentação. Lá nos 10 dias, se a gente não tiver um semblante melhor do que os outros, olha o propósito que eles fizeram. Eles tinham confiança que Deus iria entrar com providência. E ao final de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Olha só. Deus abençoou eles grandemente. Porque eles tinham o propósito no seu coração de não se confundir. A segunda prova que Daniel e seus amigos passaram, mais precisamente agora Daniel, foi com o sonho do rei Nabucodonosor. Uma história que nós todos conhecemos, onde o rei teve um sonho que o perturbou muito. Ele chamou todos os seus magos, seus encantadores, e vejam só, ele não queria só que eles dessem a interpretação do sonho. Mas a palavra diz que o sonho fugiu da cabeça do rei. Então ele queria que eles também lembrassem do sonho. Que desafio, não é? Olha só. Então ele chamou seus magos, seus encantadores, e olha o que eles disseram. Daniel 2,10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra do rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é. E com base nessa resposta, o rei decreta a morte. Todos os sábios, astrólogos e encantadores, das quais também fazia parte Daniel. Está no versículo 13. Ó. E saiu decreto segundo o qual deviam os mortos e os sábios, e buscaram Daniel e seus amigos e os seus companheiros para que fossem mortos. Que situação, hein, meus queridos? Situação envolvendo a vida de Daniel e seus amigos. A vida dele estava. O que ele poderia ter feito? Poderia ter fugido? Poderia ter ficado com medo da morte? Mas a Bíblia diz que o morrer ganho. E aí, o que eles fazem? Eles não se desesperam. Daniel já diz ao rei, me dá um tempo, eu vou trazer a interpretação do Senhor. Confiança de que o Senhor iria entrar com providência. E essa confiança, ela só pode vir de uma vida. Não podemos nos esquecer de algo muito importante que vai acontecer agora. Daniel, ele procura os seus amigos. Olha só, para entrarem juntos. Como é bom, meus, que nós temos amigos. Olha o que diz lá o versículo 17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com os restos dos sábios da Babilônia. Daniel buscou seus irmãos em propósito. Por isso é muito importante a união da igreja nos nossos dias.
Devemos juntos estar unidos em um mesmo propósito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e no quê? Nas orações. A igreja deve estar unida em oração uns pelos outros, confessando as nossas necessidades aos santos. E o Senhor nos dará ouvido, e o Senhor dará o livramento que precisamos. E, mediante a oração, Deus deu vitória a Daniel e seus amigos. Na vitória, Daniel adorou a Deus. Não trouxe a glória para si próprio e o poder, mas a Deus. No versículo 28 do capítulo 2, ele responde, quando Nabucodonosor quer engrandecê-lo, quer colocá-lo num pedestal, ele fala: não, olha lá, mas há um Deus nos céus, o qual revela o segredo. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça, na tua cama, são estas. Então, ele dá glória ao Senhor. O nome do Senhor foi glorificado. Daniel recebeu aquilo que ele não esperava. O rei então constitui ele como governador de toda a província da Babilônia. Olha só, e juntamente ali com seus amigos para estar ajudando nesse governo. Como nosso Deus é bom e maravilhoso, meus amados. Basta que nosso principal objetivo seja adorá-lo em espírito e em verdade. E nós precisamos salientar algo muito importante nesta pré-aula. Nós cristãos, meus queridos, não podemos baixar a guarda. Isso a gente aprende com a vida de Daniel. Nenhum momento sequer. Né? Tem um jargão popular aí que diz o seguinte, vou curtir o momento, não é assim que dizem? A pessoa recebe uma promoção na empresa, ou ganha um prêmio na loteria, acontece alguma coisa boa, o mundo diz, agora eu vou curtir. Meus amados, nós vamos usufruir bem. Deus é na glória. E embora Deus nos abençoe, embora nós usufruamos os bens dessa terra também, nós não podemos baixar a guarda em momento nenhum. A vigilância tem que ser constante. Vigiai e orai, diz a palavra do Senhor. Porque o inimigo de nossas almas, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Ele não estava contente com essa vitória que Deus deu a Daniel. Então, o que ele fez? Logo colocou no coração ali de Nabucodonosor que ele tinha que fazer uma estátua de ouro, para que todos adorassem. Não se sabe ao certo, embora se entenda desta forma, que aquela estátua ela tinha imagem de Nabucodonosor. Mas isso, o texto ele não diz exatamente disso. Né? Poderia ser também, alguns estudiosos dizem que era uma imagem do seu pai, né? Nabopolassar, que deu o trono para Nabucodonosor, então, ou também do deus Bel, né? Mas isso são conjecturas, né? Ia ser também a estátua dele mesmo, conforme nós conversamos, mas enfim, era um deus pagão e ele queria que fosse adorado. No capítulo 3, verso 1, fala justamente dessa estátua, que era uma estátua de ouro com 60 côvados de altura. Olha só a opulência dessa estátua, né? E ali o rei colocou o seu arauto para ordenar em grande voz, né? Que toda vez que ouvisse uma buzina, ou de pífaro, ou de harpa, né? De instrumentos, de gaita ali, toda sorte de música, tinha que se prostrar e adorar aquela estátua. E Satanás sabia. Daniel e seus amigos adoravam ao único e grandioso Deus. E ali o arauto ainda dava o que aconteceria com quem não se prostrasse. Seria jogado numa fornalha de fogo ardente. E Daniel e seus amigos tinham em seu coração que o segundo mandamento dado por Deus a Moisés era justamente de não fazer imagens de esculturas. Primeiro, não adorar outros deuses, e o segundo, de não fazer imagem de escultura. Então eles aprenderam muito bem com o episódio do bezerro de ouro. E Satanás usa contra Daniel justamente instiga os caldeus a denunciarem os judeus e mais precisamente a eles 4.
citando aí Ananias, Misael e Azarias. E Nabucodonosor ficou enfurecido, mandou chamá-los e ameaçou na face deles: se você não se prostrar agora, eles vão ser jogados na fornalha. O que eles fazem? Tiveram medo da morte? Tentaram negociar? Tentaram dar um jeitinho? Não. Eles responderam, Daniel 3,16. Porque, irmãos, quando a batalha é espiritual, é o ser criador de todas as coisas que vai batalhar. Daniel 3,16 diz: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos te responder sobre este negócio. Versículo 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará forno de fogo ardente da tua mão, ó rei. E Deus os livrou mesmo, a palavra nos conta, né? Eles foram livrados, apareceu um quarto homem ali na fornalha, e este quarto homem os livrou da morte em meio ao fogo. Irmãos, irmãs, já no capítulo 4 do livro de Daniel, nós vemos a narrativa, né, e o cumprimento de mais um sonho interpretado por Daniel, né? E o seu filho, então, assume o reinado após a morte de Nabucodonosor. Embora o livro de Daniel, em alguns momentos, ele volta um pouco atrás no tempo, né? Mas aqui nós estamos seguindo uma ordem cronológica dos acontecimentos. Já no capítulo 5, né, nos indica aí que Daniel, só lembrando, né? No capítulo 4, quando o filho de Nabucodonosor assume, né, o trono, é após ali a sua morte, né? E o capítulo 5 relata justamente o reinado do filho de Nabucodonosor, que é Belsazar, começa a reinar. Não inicia ali o texto falando sobre como Daniel atuou neste reinado, mas em certo momento, já no final do reinado de Belsazar, ele resolve fazer um banquete, né? E esse banquete que ele resolve fazer, ele pede para que se tragam os utensílios da casa do Senhor e começa a beber vinho, né? Nos utensílios da casa do Senhor, misturando o santo e o profano. E Deus, meus amados, não aceita. O Senhor não aceita que aquilo que é consagrado a Ele seja usado em atitudes e ações mundanas. Por isso, jovens músicos que estão assistindo esta aula, importante, seus instrumentos que são consagrados a Deus, tomem muito cuidado. Cuidado onde vocês estão levando eles para tocar, que tipo de música vocês estão tocando, né? Talvez alguns até falam, mas eu estou indo para aprender a tocar melhor e tudo mais. É consagrado a Deus, deve ser louvado somente Ele. É melhor você comprar um outro instrumento para levar ali para o conservatório, para a escola de música, assim por diante, do que usar um instrumento que foi consagrado ao Senhor. Então, lá nesse capítulo 5, no verso 5, diz assim, na mesma hora, apareciam os dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal, na estucada parede do palácio real, e o rei via a parte da mão que estava escrevendo. O rei ficou atemorizado e começou também a chamar ali, né, os sábios, alguém que pudesse interpretar o que estava escrito. E logo lembraram do nome de Daniel. Daniel é chamado, sabemos que tem um que pode interpretar. E Daniel interpreta que aqueles dedos de mão havia escrito. E era justamente profetizando o fim do reinado de Belsazar. E a morte de Belsazar vem naquela mesma noite, quando a Babilônia é invadida pelo rei Dário, um rei Medo, que assume o poder da Babilônia. Esse rei Medo, como era de costume dos medos e dos persas, eles costumavam compartilhar o governo daquela região com os principais da nação conquistada, porque eles tinham um hábito, meus queridos, é o seguinte, olha, se eu colocar aqui os principais, os nobres, né, aqueles que são conhecidos do povo, vai ser mais fácil a gente
controlar situações de revolta e assim por diante. Então, o rei Dário também, ele faz isto, né? Ele fatia o seu governo da Babilônia, divide ali em diversos líderes, mas ele elege 3 príncipes para fazer o governo de todos esses líderes. Quem estava dentro desses 3 príncipes? Daniel. Vale a pena ser fiel a Deus. Porque vocês sabiam, meus queridos, que o mundo ele vê nossa fidelidade a Deus e o mundo logo pensa, olha, esse aí é homem de Deus, é mulher de Deus, ele é fiel ao Deus dele e também não vai querer puxar o meu tapete, vai falar a verdade comigo. Olha só como funcionam as coisas, né? E nós somos abençoados por termos uma vida de fidelidade a Deus. Por isso é muito importante nós demonstrarmos a nossa diferença ao mundo. Lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 5 diz, vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. Olha só, servir aos homens como se estivesse servindo a Deus. Versículo 8, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Muito importante. Então Daniel ali novamente assume uma posição de proeminência. Mas Satanás, como eu digo, nunca vai estar com. Vai sempre querer fazer o mal aos servos de Deus. Então o que ele faz? Ele vai lá e atua ali nos príncipes e dos presidentes dessas outras cidades. Para quê? Para trazer alguma ocasião contra Daniel. Daniel 6,4. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem. Mas o que eles tentam fazer? Tentam atingir a fé. Qual que é a armadilha dessa vez? Vão lá falar com o Dário, né? E dão a sugestão para que o rei, no espaço de 30 dias, determinasse que não se podia fazer nenhuma petição a nenhum Deus, somente ao rei. Quem não fizesse isto, seria jogado na cova dos leões. Mas o objetivo deles era atingir Daniel. Então, eles fizeram isso porque eles sabiam da vida de oração que Daniel tinha. Amados e amadas, é muito importante mencionar na aula do próximo domingo que se alguém quiser te impedir, veja só, de glorificar a Deus com as suas vidas, te obrigando até mesmo, por exemplo, a se vestir num modo que Deus não compactua, a falar de um modo impropriado, seja no trabalho, em qualquer lugar, entreguem tudo a Deus em oração. E o escape, o livramento, ele vai vir da parte de Deus. E foi isso que Daniel fez. Olha só, Daniel 6,10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel ele ora para Jerusalém, cidade de Deus. Hoje nós olhamos para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então nas nossas orações nós olhamos para Jesus, a única fonte de livramento que pode haver na vida do servo de Deus. Então aqueles príncipes e aqueles presidentes queriam acabar com o prestígio de Daniel. E o acusaram perante o rei, falando, tá vendo? Aquele Daniel lá, ele continua orando o Deus dele. E vejam só que Daniel tinha muito apreço do rei. Veja só, ele tenta até livrá-lo. O texto nos conta que o rei tentou até o último momento livrá-lo, mas estava todo mundo apertando. E era um costume entre os medos e os persas que não se podia revogar um decreto do rei, até mesmo pelo próprio rei. Olha só. Então Daniel
é jogado na cova. Leões. Daniel 6,14 diz: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel, propôs do seu coração de livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para. Olha que interessante. A comunhão de Daniel com Deus, a vida de oração e de fidelidade, deu fé até para o rei, vocês sabiam disso? O rei Dário creu que ele seria livre da morte. E até mesmo jejuou. Está lá no versículo 16 do capítulo 6. Ó. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram nas covas dos leões. E falando o rei disse a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música e fugiu dele o sono. Olha só, quem teme a Deus, até quem não é de Deus, vai orar e vai trabalhar por você. Esta é a promessa. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Portanto, creia, meu querido e minha querida. Tenha fé, amado professor e amada professora, porque o Senhor é fiel e trabalha por aqueles que nele esperam. Então, o que aconteceu, meus amados? O fim dessa história que todos nós conhecemos. Daniel não teve um só arranhão. Ele dormiu tranquilo com os leões. E sabe quem foi jogado lá na cova? Foram os seus acusadores. E Daniel saiu daquela prova ainda mais engrandecido e deu glória e honra a Deus. Meus queridos, quem assume na cronologia bíblica, quem assume o governo agora é um rei persa, né? O rei Ciro agora, né? Mas Daniel continua sendo engrandecido por Deus, mesmo a um outro governo, agora o quarto governo, né? A gente vai um pouquinho mais para frente, agora no capítulo 9, né? Onde nos relata o que aconteceu no primeiro ano de Dário, ainda sem entrar no reinado de Ciro. Olha só. Daniel, nós estamos vendo que ele era um homem de oração. Ele orava todos os dias, de manhã, à tarde, à noite. Ele tinha uma vida de oração a Deus. E ele também, tinha o costume de estudar as profecias de Jeremias. Ó. E ele começou a meditar nas profecias de Jeremias sobre quando que ia acabar aquele cativeiro. Porque ele queria o fim do cativeiro, meus irmãos. Ele queria que o povo voltasse a adorar a Deus no templo. Era o lugar da presença de Deus. Então ele entende pelo estudo das Escrituras, por isso que a gente vê que não é só uma vida de oração, né? Você tem que meditar na palavra de Deus. Então ele entende que tinha chego 70 anos, o final do cativeiro. E ele começa uma linda oração. Quer ver? Eu vou ler uma parte com os irmãos. Daniel 9, a partir do verso 13. Ó. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscar com oração, e rogos, e jejum, e pano de saco, ó, humilhação e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam, e guardam os teus mandamentos. Versículo 5. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus. Atentem-se para a humildade desse. A gente sabe que ele teve até aqui uma vida de fidelidade. E mesmo assim, ele se coloca como pecador. Ele diz a sua oração: pecamos. Que grande exemplo para nós Daniel nos dá, não é? De uma vida de humildade perante Deus. A primeira carta de Pedro, lá no capítulo 5, verso 6, diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Também temos que nos lembrar de Cristo. Na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ali a partir do verso 5, olha o que nos diz o texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus.
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte. Quem se humilha perante Deus, meus, não fica sem resposta. E Daniel teve a resposta. Daniel 9:21 nos diz: estando eu, digo, ainda falando na oração, estava orando ainda, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde, e me instruiu, e falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem o sentido da palavra e entende a visão. E ali, então, o anjo Gabriel declara os mistérios de Deus para Daniel. Que bênção, meus amados. E aí, Gabriel, nós precisamos entender que ele era um anjo mensageiro, né? Mais tarde ele aparece ali para Zacarias, né? Também para Maria Madalena, trazendo ali mensagens de Deus, né? Sobre o nascimento de João Batista, sobre o nascimento de Cristo. Então, aqui, Gabriel, ele era um anjo mensageiro. Às vezes, a resposta de Deus chega rápido, e nem chegou agora para Daniel, né? Mas tem outras vezes, meus amados, que a resposta da nossa oração pode levar um pouco mais de tempo. Sabe por que isso acontece? Porque a nossa batalha, ela é espiritual. Embora muitos cristãos não tenham se apercebido disso e tentam lutar ainda contra carne e sangue, precisamos entender que a batalha é espiritual. E nós vemos isto no capítulo 10 agora de Daniel, aonde Daniel ele recebe mais uma revelação da parte de Deus sobre a profecia dos últimos dias, né? E levou ele a jejuar por 3 semanas. Ele ficou muito incomodado, tudo aquilo, preocupado com tudo que ia acontecer. E ele entra novamente com jejum e oração. Por 3 semanas não veio a resposta. Daniel 10:2. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumprisse as 3 semanas. Ele ficou profundamente impactado por aquela profecia. E detalhe, hein? Ele perdeu até a força. Até a força física. Fraco, Daniel. Mas depois de 3 semanas chegou a resposta. Daniel 10, a partir do 10 diz: e eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então Daniel ali, foi difícil até ele ter forças, mas o Senhor também o fortaleceu. Há momentos que nós perdemos as forças, meus amigos. Há momentos que as palavras mal saem dos nossos lábios. Mas o Senhor está atento à oração dos teus filhos. O Senhor nos fortalece. O Senhor nos anima. O Senhor nos levanta. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu lhes pergunto, por que demorou 21 dias para a resposta chegar? A resposta está em Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muito. Olha só, meus, este príncipe do rei da Pérsia
é o príncipe deste mundo. O próprio Satanás queria impedir que a resposta chegasse a Daniel. E o anjo Gabriel, provavelmente aqui Gabriel, né, se entende que é Gabriel, o mensageiro, não conseguiu vencer sozinho, não conseguia passar. O príncipe da Pérsia não permitiu. Mas Deus enviou Miguel, o arcanjo Miguel, o arcanjo responsável por lutar as batalhas de Deus. Como nós sabemos disso? Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então aqui nós vemos que Miguel foi quem batalhou contra Satanás e não deixou Satanás levar o corpo de Moisés. Em Apocalipse 12:7 diz: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Este é o episódio aonde Satanás é definitivamente expulso das regiões celestiais, porque ali será a passagem da igreja do Senhor. E é aqui o arcanjo Miguel quem abre caminho para Cristo, para a igreja triunfante encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia! Não há poder maligno, deixe isso claro na escola dominical, querido professor. Não há poder maligno que possa resistir à vontade de Deus, queridos e queridas. Se a resposta está demorando, precisamos permanecer fiéis, perseverar um pouco mais, porque ela vai chegar. Porque é Deus que decretou. Se Deus decretou, vai acontecer. E vale a pena servir a este Deus tremendo, aleluia, e ter uma vida de intimidade e uma vida de oração. A comunhão com o Senhor fortalece. A comunhão com o Senhor nos ajuda a resistir. A comunhão com o Senhor nos traz as revelações celestiais, assim como fez com Daniel. Continue orando. Não se vislumbre com as posições sociais deste mundo, com as Babilônias que existem aqui. Não se vislumbre com as grandes empresas, com os belos empregos, ou com as suntuosas igrejas. Aí, um falso evangelho. Mas se mantenha fiel como Daniel. Dê muito mais valor, que nós venhamos a dar muito mais valor pelas coisas celestiais. E Deus, meus amados, certamente nos engrandecerá também nas materiais, para a honra e glória do seu santo. Que Deus continue te abençoando, te dando sabedoria, dando graça, dando misericórdia, e permaneça nesse propósito fiel de ensinar, primeiro aprender e depois ensinar a gloriosa palavra de Deus. Agradeço a oportunidade de hoje estar trazendo a cada um dos irmãos e irmãs um pouquinho daquilo que o Senhor me deu. Em nome de Jesus. Amém.